Bitcoin aproximando novamente dos 65 mil dólares. E esse é o momento onde que os descrentes começam a aparecer, começam a dizer que Bitcoin vai a zero, que Bitcoin é uma fraude. E isso me mostra que cada vez mais estamos aproximando de uma grande oportunidade. E eu vou mostrar isso na análise de hoje. Eu sou Viçoso. Se você não é inscrito, faz isso agora. Aqui é para quem quer entender realmente do mercado e construir patrimônio de forma inteligente. E se o que eu disser aqui fizer sentido, deixe o seu like para eu saber que valeu a pena. Agora, bora para a análise de hoje. Bitcoin, nesse momento, a 65 mil dólares e 600. E é aqui que começa a assustar muita gente. Porque a gente começa a ter uma grande possibilidade de retestar o fundo do pânico aqui da semana passada, que foi aqui dos 60 mil dólares cravado. Esse pânico aqui assustou muita gente, pegou muita gente de calças curtas, porque realmente a gente teve uma desvalorização aqui, ó, do último topo até o fundo de basicamente 38,9%. O que chegou a gente ter ali uma desvalorização do topo de mais de 50%. Muita gente ficou assustada com isso, realmente pegou quase todo mundo de forma desprevenida. Eu mesmo acreditava que isso iria acontecer, mas não num curto período de tempo, como aconteceu. E por isso que a gente tem que analisar o mercado todos os dias, porque a velocidade com que isso aconteceu, sem ter nenhum catalisador, aumenta a probabilidade da gente continuar corrigindo, tá? De forma um pouco mais acentuada do que era esperado. Então, neste momento, a gente já conta aqui com a quarta semana de queda consecutiva, ainda sem sinais de recuperação. E agora eu começo a perceber que a probabilidade maior é que a gente pelo menos reteste aqui o fundo do pânico dos 60 mil dólares, que foi onde a gente teve uma boa recuperação aqui. A força compradora reagiu aqui de forma rápida, gerando esse candle aqui, ó, quase que um martelo, tá? Mas a pergunta que eu mais recebo é se a gente realmente vai sustentar esses 60 mil dólares ou se a gente vai ter uma correção um pouco mais acentuada, tá? E bom, o que eu consigo perceber? Esses 60 mil dólares que a gente atingiu foi a nossa confirmação do pivô de baixa semanal. Esse pivô de baixa semanal é quando a gente inverte realmente o tempo gráfico semanal, tá? A confirmação dele foi na perda dessa mínima aqui e a gente fez esse movimento aqui de pivô de baixa. Isso aqui é a confirmação da inversão de uma tendência de alta, tá? Onde a gente tinha um pivô de alta semanal para uma tendência de baixa no tempo gráfico semanal. Isso é o primeiro indicativo de que a gente precisa corrigir tempos gráficos maiores. E se eu olho aqui em um passado recente, no último ciclo, observa como que este momento que a gente está aqui agora é similar a esse candle aqui, ó, na primeira confirmação do pivô de baixa no tempo gráfico semanal também do ciclo anterior. Observa que eu confirmei o meu pivô de baixa justamente neste momento aqui, tá? A gente teve um candle aqui que observa como que esse candle ele é similar a este candle que a gente está vivenciando agora, tá? O candle anterior aqui da semana passada. Eu vou marcar aqui para vocês conseguirem observar. Olha como que eu tenho uma similaridade desse candle com este candle aqui do ciclo passado. Observa que após esse candle, a gente já vinha aqui de uma desvalorização que chegou a atingir mais do que a gente teve agora. A gente teve uma desvalorização aqui de 44%. E observe que a gente não teve uma recuperação em V, como muita gente estava aguardando, como muita gente estava esperando. A pressão vendedora continuou aqui, a gente conseguiu sim ter um rally de alta aqui e surfar ainda um pouco de movimentação de alta. Olha só, chegamos a bater aqui 20% de respiro. Se a gente observar, no momento atual, a gente já teve sim um respiro aqui de pouco menos de 20%, e o mais provável é que realmente a gente continue lateralizando aqui antes da gente tomar uma decisão. Se teremos um respiro mais forte ou se já iremos perder essa base de preço aqui. O fato é que quem quer agressivar um pouco mais, quem quer utilizar estratégias de trade, pode sim utilizar essa base de preço como uma base de preço sólida, porque existe muita possibilidade da gente retestar ela aqui, mas a gente tem uma reação da força compradora aqui. Eu só não usaria
essa base de preço muito apertada. Por quê? A gente sabe que o institucional captura liquidez. Então, é muito possível, né, da gente ter aqui um institucional querendo capturar essa liquidez antes da gente continuar a lateralização aqui e até uma retomada de alta ou uma nova baixa, tá? A gente sabe que o institucional está de olho nessas movimentações onde que a gente tem ali grandes regiões de stop. Então, nesse momento, eu vejo que o institucional ele pode vir capturar essa liquidez e a gente tem uma liquidez logo aqui acima. Só que onde que eu tenho uma liquidez mais perto? A liquidez de baixo, ela está infinitamente mais perto do que a liquidez de cima. Eu preciso ali de quase 50% de alta. Então, é muito provável que a gente venha, pelo menos, testar essa região novamente ou, pelo menos, capturar essa liquidez aqui. Só que, por outro lado, quem está operando já pensando a médio prazo, eu tenho notícias bem boas, bem positivas. Eu fiz um estudo aqui de ciclos e observa que, vamos colocar desde aqui o ciclo anterior, olha só como que eu vou chamar ele aqui de ciclo 1, tá? A gente teve sim o ciclo 0 aqui, mas eu não vou considerar porque era uma coisa tão embrionária que os dados não têm uma análise muito profunda para eu conseguir metrificar. Então, eu vou considerar o ciclo 1 aqui como o primeiro ciclo onde que eu consigo ali realmente ter uma margem de referência. Então, nesse primeiro ciclo, eu não vou nem considerar também a valorização que a gente teve, porque se a gente for medir a valorização desse ciclo 1 aqui, foi uma valorização infinita ali de mais de 50.000%, porque foi a valorização ali da descoberta, o início da adoção ali do BTC. Porém, em termos de desvalorização, eu consigo sim já ter um parâmetro mais afiado ali e que eu consigo utilizar até mesmo para medir os próximos ciclos. Observa que em 638 dias, a gente teve ali uma média de 87% de desvalorização nesse ciclo 1 ou ciclo alfa, como alguns gostam de chamar. Então, um ativo que caiu 87%, muita gente questiona, né? Que as quedas são muito acentuadas, sem olhar o potencial de alta, né? De mais de 50% que a gente teve nesse ciclo alfa aqui. Então, eu tive essa desvalorização muito agressiva, mas também ela se justifica por ser o primeiro ciclo. Observem que, à medida que os ciclos vão passando, a gente tem uma redução tanto do potencial de valorização, e isso se deve porque muitas pessoas entrando, mais capital entrando, o dinheiro não é infinito no mundo. Então, cada vez mais que o preço está inflado, eu preciso de um capital maior ainda para aumentar aquele preço, né, em termos de valorização. Então, observa que essa primeira valorização aqui de mais de 50.000%, eu não vou nem considerar, mas a primeira desvalorização foi de 87% em 638 dias. Observe que o outro ciclo, a gente já teve aqui uma valorização um pouco mais contida, né? Mas ainda assim muito expressiva, de mais de 10.000%, só que eu já observo uma redução tanto aqui na valorização de uma cerca de 5 vezes, mas eu considero aqui uma desvalorização menor também, de 87%, a gente já caiu aqui para cerca de 84%, e também foi um ciclo de baixa mais curto. Esse ciclo de baixa durou aqui 365 dias, que é mais similar com o próximo ciclo que a gente teve. O ciclo seguinte, que já foi o ciclo mais recente que a gente fechou ali em 2022, a gente teve ali 457 dias de desvalorização, tá? Eu considero desvalorização desde o atingimento do topo histórico até a mínima. Então, eu tive aqui 457 dias de desvalorização, uma desvalorização que já deu uma queda mais considerável ainda, de 84%, a gente caiu aqui para 77%. Na outra ponta, eu também consigo observar, se aqui eu tive 10.000% de valorização, nesse ciclo anterior, eu tive aqui 2.000 e poucos por cento de valorização. Então, eu observo, né, as duas pontas tendo uma redução da oscilação aí do preço, que se deve aos fatores que eu já mencionei. E agora, no ciclo atual que estamos, a gente ainda só teve a parte de alta 100% completa. Já é fato que a gente atingiu o topo histórico desse ciclo, porque a gente teve ali o atingimento de 126 mil dólares e agora tivemos a confirmação de um pivô de baixa semanal. Na teoria de ciclos,
a gente observa que todas as vezes que aconteceu isso, a gente iniciou ali um processo mais longo de desvalorização da moeda. Agora, a gente tem outros catalisadores que podem reduzir ainda mais essa questão da desvalorização, né? Como os ETFs, a gente tem uma pressão internacional, né, de institucionalização do Bitcoin, a gente vê países comprando, então a gente já vê outro momento de mercado que conflui ainda mais com essa questão da redução da desvalorização. Então, a pergunta que fica para mim agora é o quê? Se a gente teve 84% no primeiro, 87%, passamos para 84% e 77%, qual será a queda máxima de desvalorização do ciclo atual? E para isso, eu trouxe alguns números aqui para a gente pensar junto. Olha só, no momento atual, a gente já chegou a ter aquela desvalorização que eu mostrei no início do vídeo de até 54%. Esse número ainda está distante aqui dos 77%, dos 84% e também dos 87%. Mas não tão distante assim. Se a gente for ver em termos de preço, se caso eu tivesse nesse ciclo atual uma desvalorização, em vez de 77%, eu tivesse ali mais uma redução na casa dos 66%, sim, eu atingiria ali a casa dos 42 mil dólares. Olhando agora em 65 mil, para 42 mil dólares, a gente vê que ainda falta um espaço, ainda temos margem para cair mais, mas em termos de compras para médio prazo, operações de position trade, aquelas operações que a gente quer carregar por longos meses, a gente vê que a gente não está tão distante assim, pensando em caso dos 66% aqui. Mas, poxa, vamos pensar em outras probabilidades. O mercado é um jogo de probabilidade. Eu nunca posso cravar 100% uma coisa ou outra coisa. Todo mundo que você vê aí querendo cravar, eu te garanto que o mercado vai corrigir até ponto X, eu te garanto que o mercado vai subir até ponto Y, você pode ter certeza e desconfiar dessa pessoa, porque ele só está querendo engajamento, tanto positivo ou negativo. Agora, a gente tem que analisar possibilidades e traçar estratégias certas e coerentes com cada um dos cenários e o tanto de risco que a gente está suscetível e disposto a correr. Maior risco, a gente tem ali um potencial maior também de retorno. Menor risco, a gente consecutivamente, né, vamos diminuir o potencial de retorno. Então, vamos pensar numa situação mais extrema de 77% de desvalorização. Ou seja, eu tenho aqui algum catalisador, algum fato que vai gerar uma queda mais acentuada, tão significativa que vai equivaler aí à queda do ciclo passado, de 77%. Eu chegaria ali, ó, em 29 mil dólares. Eu, particularmente, acho improvável, não impossível, mas muitíssimo improvável a gente atingir esses patamares, porque, de forma geral, a gente está observando aqui pela própria característica do mercado, característica de densidade demográfica, de inflação, de criação de dinheiro mesmo, a gente vê que a probabilidade maior é essa redução da oscilação. Então, se a gente vem aqui em 3 ciclos com essa redução de 87 para 84 para 77, seria incoerente da minha parte falar que o mais provável é que a gente mantenha o 77 ou até aumente. Você concorda? Então, eu particularmente acreditaria muito mais ali na casa dos 66% a 67%, até numa situação muito positiva, a gente atingir 60%, que daria os 50 mil dólares. Agora, pensando nessa última opção de 60% e o valor monetário de 50 mil dólares, eu já consigo observar que, se isso for verdade, eu já não estou tão distante assim. Atualmente, em 66 mil dólares, eu precisaria aqui apenas de pouco mais de 20% para poder chegar ali nos 50 mil dólares. Isso aqui é uma queda que pode acontecer até mesmo em 1 ou 2 dias. Então, eu considero que eu não estou tão distante assim em termos de valor monetário, principalmente nesse cenário aqui mais positivo. Mas, como uma pessoa conservadora, eu planejaria minhas estratégias pensando aqui na opção intermediária, né, de 66%, de 42 mil dólares. Só que mesmo nesse cenário, a gente pode observar que a gente não está também tão distante assim em termos de porcentagem. Do momento atual, para os 42 mil dólares, a gente precisaria de apenas 36% de desvalorização, que é uma desvalorização relativamente alta, mas que pode acontecer também em termos de 1 a 2 semanas, dependendo da intensidade da queda, tá? Só que eu observo que todas as outras vezes
O mínimo de tempo, de período lapso que a gente teve foi 1 ano de desvalorização, até a gente ter ali a extremidade da máxima histórica para a mínima histórica daquele ciclo. Atualmente, a gente conta com 133 dias de desvalorização, desde o momento que atingimos o marco histórico. Então, seria leviano da minha parte, de qualquer um, acreditar que agora seria diferente e que a gente teria ali apenas 100 dias de baixa e que a partir do momento atual a gente já vai ter uma retomada e ver ali novas máximas históricas ou coisa do tipo. Eu prefiro acreditar no que eu tenho metrificado. Os dados estão aí para poder mostrar para a gente as maiores probabilidades e nem sempre a gente precisa estar 100% certo. A gente precisa acreditar na probabilidade maior e traçar uma estratégia coerente com ela, que fazendo isso com consistência, a probabilidade de você ter uma construção de patrimônio de forma inteligente é muitíssimo alto. Então, eu prefiro acreditar nessa probabilidade e eu ainda coloquei aqui uma média, pegando os últimos 2 ciclos, uma média razoável que a gente teria aqui de tempo de desvalorização seria aqui 411 dias. Por quê? Pegando aqui o último ciclo, né, a desvalorização aqui de 457 dias, com o penúltimo, né, com a desvalorização aqui do antepenúltimo ciclo, né, de 365 dias aqui. Eu acharia razoável e plausível acreditar nesses 411 dias, né, obviamente pode ser um pouco mais, podemos ter 450, 500 dias, ou um pouco menos, 300 dias, 350 dias, mas diante desse lapso, eu começo a montar minha estratégia. E uma outra coisa importante é que se você tem o pensamento de montar estratégias para carregar para médio e longo prazo, um outro dado aqui é o nosso RSI, né, do tempo gráfico semanal, que ele está atingindo aqui pela 4ª vez histórica, ou seja, é um marco que só aconteceu 4 vezes até hoje na história do Bitcoin, tá? De a gente atingir aqui valores menores do que 30. E a gente observa que todas as vezes a gente teve valorizações ali inéditas depois desse atingimento. Aqui, por exemplo, nesse ciclo alfa, a gente nota que do momento que a gente atingiu pela primeira vez até o segundo toque aqui, a gente teve sim ainda uma desvalorização. Mas se a gente pega aqui do primeiro toque até o topo do outro ciclo, não deixa de ser momentos assim super oportunos para a gente pelo menos iniciar as nossas compras, coisas que eu já estou fazendo, tá? Iniciando as minhas compras aqui, porque no último ciclo eu vi muita gente ali acreditando em novas baixas, acreditando em novos flushes, acreditando em influencer X e Y que garantiu que chegaríamos em preço X, em preço Y, e acabou parando aqui nos $15.000 e bem provavelmente a gente nunca mais vai atingir essa marca novamente. E muita gente ficou esperando por acreditar nessas falsas promessas de 12K, de 10K, e como o preço parou ali nos 15 mil, eu vi muita gente deixando de ganhar, deixando de mudar de vida completamente por simplesmente pegar um viés e acreditar naquele viés e colocar na cabeça que só vai tomar decisão X, Y ou Z quando atingir preço X, Y ou Z. Então, essa, para mim, particularmente, não é a estratégia mais eficiente. Eu já tracei algumas estratégias que vou compartilhando com vocês aqui nos próximos vídeos. Já iniciei algumas compras, mas até mesmo essas compras têm que ser feitas de forma muito fundamentada, de forma muito estratégica, para que a gente, caso tenha aí novas quedas, sejam oportunidades e não a gente passar calor, e não passar aí noites aflitas e preocupações com o mercado cair mais ainda. Para mim, nesse momento, eu estou totalmente confortável e eu vejo como tanto o cenário aqui de $50.000 quanto o cenário de $42.000, belíssimas oportunidades, e caso cheguemos aqui aos $29.000, né, o cenário mais extremo, eu acho ainda totalmente improvável, mas eu gostaria, assim, de forma muito intensa que isso acontecesse, e sem dúvidas eu acredito que seria a melhor oportunidade do século que a gente teria. Então, paralelo a isso, a gente tem aqui, vou mostrar para vocês uma análise agora quantitativa mais recente. A gente pode observar o quê? Antes dessa última queda, dessa última pernada de queda dos $70.000 até os $60.000, como eu ressaltei que foi uma queda que pouca gente estava esperando, a gente pode observar isso em termos de liquidações também. Olha só, até aqui, nos $70.000, a gente vê aqui na proporção de contas que estão especulando em long versus contas que estão em short, a gente vê que a gente estava com um número muito elevado de contas em long. A gente tinha aqui uma volatilidade entre 2,2 até batemos aqui o 3,2. Ou seja, para cada conta em short,
a gente tinha ali 3 contas acreditando que o mercado iria continuar subindo. E a gente observa uma redução drástica aqui, ó, justamente neste dia aqui, a gente iniciou essa redução, né, a inversão ali da polaridade. Então, isso conflui, ó, justamente com o preço ali na casa dos 70, 67 mil dólares. Ou seja, muita gente foi pego aqui desprevenido, eu vi gente passando aí calor, perdendo muito dinheiro, até mais do que pensou que poderia perder, porque foi uma queda realmente um pouco mais acentuada, mas, obviamente, quem tinha uma estratégia ali planejando todos os cenários já poderia não acreditar que iria acontecer, mas deveria pelo menos prever esse cenário. E a gente observa o tanto de gente, ó, que foi liquidada nesse dia por causa dessas ações aí imprudentes ou muitas vezes de forma não estratégica. Aqui, ó, a gente mostra o tanto de liquidações que a gente teve nessa queda mais acentuada. A gente vê aqui, ó, cada uma dessas barrinhas aqui chegou a atingir 300 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, aqui 240 milhões de dólares. Então a gente vê que muitas contas ou foram estopadas ou liquidadas nesse dia e nessa queda aqui. A gente em seguida, a gente teve aqui a base de preço nos 60 mil dólares sendo criada e como eu comentei para vocês, com essa base de preço já é criada uma nova liquidez aqui abaixo dela. Então o mercado agora já segue lateral, né? A gente segue aqui nessa estrutura lateral, mas é muito provável que nos próximos dias já a gente tenha aqui a decisão se a gente vai vir buscar essa liquidez inferior ou se a gente vai conseguir sustentar aqui essa liquidez aqui que foi criada e a gente já ir caminhando aqui para pelo menos um respiro, tá? Nesse momento, para posições de curto prazo, eu aguardaria aqui alguma movimentação para capturar essa liquidez inferior, tá? Ou alguma estrutura que desse aqui uma probabilidade maior da gente sustentar. Por exemplo, se a gente vier aqui baixo, mas a gente fazer aqui, ó, 2 fundos nivelados com essa estrutura dos 60 mil e a gente ver recuperação nesse ponto, seria uma probabilidade muito maior da gente ter uma recuperação, pelo menos um respiro, antes da gente ter novas quedas. Então, eu ficaria de olho no curto prazo, nessa estrutura que está sendo se formado nesse momento, tá? Na quantidade aqui de contas, a gente observa aqui, ó, a recuperação, né? A gente chegou a bater aqui 1,45, ou seja, a polaridade mudou. Quem estava acreditando em long acabou saindo, né? Por causa dessa questão da liquidação, mas a gente já observa aqui uma criação nova do sentimento de long, ele começando ali a crescer aos poucos, ao passo que a gente não perde essa base de preço aqui dos 60 mil dólares. Mas é muito importante a gente observar para você não, eventualmente, entrar numa operação aqui nessa região e vir ser estopado aqui e depois o preço subir, tá? Eu já começo a me interessar mais nessa região para as posições de médio e longo prazo do que trades curtos. Trades curtos, como eu te falei, eu prefiro aguardar umas estruturas que me deem confirmações antes de sair fazendo qualquer coisa. Mas o gráfico mais importante para mim continua sendo esse daqui, que me mostra que a gente deve sim trabalhar aqui dentro dessa lateralização, ainda poderemos ter umas quedas mais acentuadas, até porque essa queda foi a primeira confirmação, entre aspas, do bear market, né? A gente já observava sinais aqui desde o topo histórico, né, da força vendedora agindo e dominando, mas a confirmação técnica, que é o pivô de baixa semanal, se deu aqui recentemente e desde então a gente não teve nenhum respiro. Então é muito improvável também que em regiões como essa a gente tenha recuperações fortes e já voltamos aqui a ter o topo histórico. Porque o mercado, sempre que a gente tem essas movimentações de baixa, a gente tem períodos de acumulação ali. Os grandes players querem acumular em regiões inferiores. Então eles não vão sair comprando tudo aqui, a gente já tem uma recuperação, porque eles sabem que é mais interessante amedrontar o pessoal, essa queda lenta e gradual, ela acaba colocando mais medo, fazendo com o investidor de curto prazo, ele fique apavorado e ele disfarça de suas posições. E assim, consecutivamente, a gente tem ali momentos de lateralização, onde que esses grandes investidores estão acumulando as suas posições para, em seguida, a gente ter ali uma retomada do ciclo de alta. E aí todo mundo que ficou acreditando em 15K, em 10K, em 20K, fique de fora. E principalmente aqueles céticos, né, que acreditam que Bitcoin vai a zero, não deixam de fazer dinheiro ali, enquanto quem atuou com estratégia junto com esses grandes players acabam surfando ali boas movimentações, né, boas tendências. A gente vê ali que no último ciclo a gente chegou a ter ali 700% de valorização, tá, do fundo até o topo e, né, seria bem prudente a gente considerar que no próximo ciclo aqui a gente pode chegar a ter ali na casa de 500%, 450%. De valorização. Já seriam números que daria para a gente surfar boa parte dessa subida. A gente não precisa nunca acertar o fundo e nem acertar o topo, mas se a gente agir de forma coerente, de forma estratégica, a gente consegue surfar boa parte dessa fatia do bolo aqui e multiplicar o capital por 2, por 3, comprando quando a gente vê baixo risco e vendendo quando a gente está em regiões de alto risco. Beleza? Se essa análise fez sentido para você, se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui para eu poder continuar fazendo conteúdo aqui, incentivar a gente a manter aqui o canal. Não deixe também de seguir o nosso Instagram, @RafaelViçoso, e eu te vejo na próxima análise e nos vídeos da próxima semana. Te vejo lá!